Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 1 eu irei falar sobre métodos gráficos. 5 tópicos da aula de hoje, começando com a motivação. Que é o seguinte, digamos que vocês estão fazendo um mochilão na Europa e alguém pergunta como é Minas Gerais, a localização e o que puder mais ser informado. Então vamos dizer o seguinte, o estado de Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o quarto estado com a maior área territorial e localizado na região sudeste do país. Limita-se ao sul e sudoeste com São Paulo, a oeste com Mato Grosso do Sul, a noroeste com Goiás e Distrito Federal, a norte e nordeste com a Bahia, a leste com o Espírito Santo e a sudeste com o Rio de Janeiro. Olha só, 5 linhas para falar um pouquinho de onde fica Minas dentro do Brasil. Ou vocês poderiam simplesmente mostrar este mapa aqui, ficaria bem mais fácil para o seu colega de mochilão entender um pouco sobre Minas. Então, motivação. Forma mais agradável de se resumir um conjunto de dados, maneira alternativa de se transmitir informações, tudo isso sobre métodos gráficos. Observação: os gráficos desta apresentação foram construídos com o pacote ggplot 2 do software estatístico R, mas o SPSS e o Excel também fazem esse tipo de gráfico, assim como tantos outros softwares pagos ou gratuitos. Vamos falar dos métodos gráficos para uma variável, começando para qualitativa, ou variáveis qualitativas. Gráfico de barras. Para cada categoria da variável, é desenhado um retângulo na vertical e a altura do retângulo é proporcional à frequência absoluta da categoria. Exemplo, em um congresso de estatística em São Tomé das Letras, foram sorteados 100 participantes. E lhes foi perguntado a região de origem. Digamos que os 100 foram divididos da seguinte forma, ou sorteados no caso. 7 eram do centro-oeste, 33 do nordeste, 20 do norte, 37 do sudeste e 3 eram do sul. Uma forma mais bonitinha ou mais interessante é mostrar ou é construir esse gráfico de barras. Como o sudeste teve mais representantes, a altura dele é maior. Gráfico de setores. De forma proporcional, um círculo é dividido nas categorias da variável. Este gráfico pode ser interessante quando nós estamos interessados em comparar a proporção de cada categoria com o valor total. Aqui o centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. Então aqui o sudeste vai ter uma parcela maior desse círculo. Em alguns livros é chamado de gráfico de pizza, normalmente os livros mais antigos. Em inglês é chamado de pie chart, que seria o gráfico de torta. Então a nossa tradução não foi tão esdrúxula assim. Então vamos pensar agora em variáveis quantitativas. Gráfico de barras e setores também funcionam para variáveis quantitativas discretas. Cada valor é interpretado como uma categoria, mas como foi discutido também na aula passada, se a variável é discreta, mas tem muitos valores, pode ser que fique intratável. Então a gente pode usar o histograma, que é a representação gráfica de distribuição de frequência, também nós discutimos isso. Para cada intervalo de classe, um retângulo é desenhado, com altura proporcional à frequência da classe. Exemplo, 30 alunos do curso de Estatística do IME-USP são sorteados, e suas alturas são medidas. A mesma tabelinha da aula passada, só lembrando que um aluno que foi medido, a altura dele está entre 176 e 178. Não está especificado qual é a altura dele, só está especificado que a altura dele está entre 176, incluso a 178. Então, a forma de apresentar aquela tabelinha é fazendo um gráfico. Nesse caso aqui, o formato do gráfico é meio, vamos assim, entre aspas, esquisito, porque nós iremos ver mais para o final do curso umas distribuições e o histograma é bem útil para identificá-las. Agora o boxplot. Construção representa os dados através de um retângulo construído com os quartis
e fornece várias informações, incluindo a existência de valores extremos. Da mesma forma, alguns livros, alguns autores chamam o boxplot de caixa de bigodes. Novamente, vamos pensar no exemplo da altura dos alunos sorteados no IME-USP. Daqui as medidas descritivas, no caso as medidas de posição, mínimo, quartil 1, lembrando que quartil 1 separa 25% das alturas são menores que 1,80,6. 75% é maior que este valor. Mediana separa exatamente ao meio, isto é, metade das alturas foram menores que 183,4 e outra metade foi maior que 183,4. Pode ocorrer que 183,4 esteja incluso nessa partição. A média, quartil 3 e o máximo. O máximo é o valor, a maior altura medida. Então está aqui o boxplot ou caixa de bigodes. Eu não tenho certeza também é chamado de gráfico de Tukey. Então está aqui, ó, o que é o gráfico, o boxplot? Se desenha, se marca numa figura, num plano cartesiano, quartil 1, mediana, quartil 3. E a partir dessas três medidas, você desenha um retângulo. E traça a mediana só para deixar bem discriminado. A diferença entre Q3 e Q1 é chamada de intervalo interquartil, ou IIQ, que dá uma ideia de variabilidade. Quanto mais largo essa distância, o maior comprimento entre Q1 e Q3, há uma maior variabilidade dos dados. A mediana, quando ela está bem no centro, se diz que a distribuição é simétrica dos dados, que é o que não ocorre aqui. O comprimento dessa linha, que é o que seriam os bigodes, também tem alternativas. Tem alguns autores que preferem que este comprimento vai do Q3 ao máximo, ao valor máximo medido, no caso das alturas. E do lado esquerdo seria entre o mínimo e o Q1. O que parece mais comum, até onde vai o meu conhecimento, é que este valor é o mínimo entre o máximo, o máximo, vírgula, e Q1 mais 1,5, o intervalo interquartil. E do lado esquerdo é o máximo entre o mínimo e o quartil 1, menos 1,5, o intervalo interquartílico. Trabalhar com essa métrica aqui é interessante para se observar valores atípicos, valores que parecem não se comportar da mesma forma que o restante dos dados. Nós vamos ter um exemplo daqui a pouco, a gente volta a discutir isso. Agora, vamos ver os gráficos quando eu tenho mais de duas variáveis, ou no mínimo duas variáveis. Vamos pensar no histograma também, mas o exemplo é o seguinte: taxa de mortes por 1.000 habitantes na Virgínia em 1940. Então, esse aqui era o banco de dados dos autores. Ele pegou, sorteou uma pessoa, pegou cada indivíduo da população, dentre os que morreram, e falou, ele é homem ou é mulher, mora na região, na zona urbana ou na zona rural, e tinha uma idade. E ele separou em 5 classes, de 50 a 54. Pelos dados, a gente pode entender que são anos completos. Então, entre 50 e 54 aqui é uma categoria, 55 a 59, pontinho, 70 a 74. E separou por masculino, que era da zona rural, feminino da zona rural, masculino da zona urbana, feminino da zona urbana. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 e temos 5 aqui. Temos, digamos assim, 25, temos 5 vezes 4, nós temos 20 entradas nessa tabela, que já fica um pouco mais complicado de fazer uma análise. Mas a gente faz um histograma, mas no caso, como são duas variáveis, um histograma e uma variável qualitativa, a gente pode construir dentro de cada categoria, que são sendo sexo e zona onde se habita, um histograma. Então está aqui o gráfico. As categorias aqui embaixo e dentro da categoria o histograma. E aqui a gente tem uma visão bem mais interessante dos dados. Primeira coisa, a gente pode ver que o comportamento é muito parecido. A gente está vendo que à medida que a faixa etária aumenta, é maior a taxa de mortes, que parece fazer sentido na prática.
A gente pode ver também que a taxa de mortalidade, de maneira geral, dos homens na zona rural é maior do que das mulheres na zona urbana. Também a gente pode ver que o dos homens também é bem elevado, tanto para a zona rural e zona urbana. Como a gente dissesse que o fator morar na zona rural e na zona urbana não interfere na taxa de mortalidade. E aparentemente que tem a menor taxa de mortalidade são as mulheres que estão na zona urbana. Também o box plot pode ser utilizado com duas ou mais categorias. No caso, qualitativa com quantitativa. Vamos dar o seguinte exemplo. 6 inseticidas são avaliados pela quantidade de insetos exterminados e cada inseticida é testado 12 vezes. Aqui é o autor do paper. O procedimento é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que tem, no caso, são 12 caixinhas, 12 para cada inseticida, e vamos supor, eu não lembro o valor exato, tem 30 insetos dentro de cada caixinha. E é aplicado o inseticida A na primeira caixinha. Dos 30, 10 insetos foram exterminados. Foi para uma outra caixinha, aplicou o inseticida, 7 insetos foram exterminados. Foi feito 12 vezes. Para uma 13ª caixinha, digamos assim, foi aplicado o inseticida B, 11 foram exterminados. Foi feito por A, B, C, D, E, F. E está aqui, nós temos 6 por 12 entradas na tabela. Então, em torno de, acho que são 72 entradas aqui. Fica um pouco complicado de fazer uma análise só olhando para esses números. A gente pode fazer um box plot para cada um dos inseticidas. Aqui a gente já está vendo, olha só. Parece que mais insetos são exterminados pelo inseticida F. Menos pelo inseticida C. Tem menos insetos exterminados pelo inseticida C. A gente está vendo um pontinho longe se destacando. Isso aqui é o chamado valor atípico. Por exemplo, vamos ver aqui o inseticida C. 0, 1, 2, 3, nessas repetições. Mas tem um 7 solto aqui. Um 7, digamos, que não se comporta como os demais. Quando, sei lá, ignorando o 7, por exemplo, o maior valor seria 4, mas está dentro do, digamos assim, da amplitude dos dados. Tem um 3 aqui, tem outro 3, tem mais um 2, tem uma repetição de 1, repetição de 0, e o 7 parece ser deslocado. Então, usar aquela medida lá, o máximo, ou no caso que seria o mínimo entre o máximo e o Q1 menos o Q3, só confiro lá que eu estou lembrando de cabeça, está ruim, eu não tenho essa memória tão boa assim, que é o mínimo entre o máximo e quartil 3 menos 1,5 quartil 1. Feita essa conta aqui, esse aqui está acima dessa medida. Provavelmente eu citei errado, mas está aqui no slide, vocês conferem o que foi que eu falei alguns minutos para trás. Então a gente vê que tem um valor atípico, mesma coisa no inseticida D. A gente pode pensar, olha só, parece que esse inseticida F extermina mais, mas se eu olhar isso aqui, a mediana, que é o 15, 50% das vezes esse inseticida exterminou mais do que 15, mas outras 50 vezes menos que 15. Já que para o inseticida B, vou supor que é o 18, 50% das vezes ele exterminou mais do que 18, outras 50% das vezes menos que 18. Aí a pergunta que eu vou deixar, vocês estão precisando de um inseticida, teve alguma infestação na casa de vocês, infelizmente, e vocês precisam comprar um desses inseticidas. Qual vocês comprariam? Agora vamos ao dot plot. Finalidade, o dot plot ou gráfico de pontos é útil para representar graficamente a relação entre uma variável quantitativa ou uma qualitativa. Com uma qualitativa. Vamos pegar o mesmo exemplo dos inseticidas. Ao invés de fazer aquele box plot, está ali o que está sendo plotado é o Q1, mediana, Q3, máximo, mínimo. Aqui é plotado o valor mesmo, o valor lá dos insetos exterminados. A gente consegue ver uma distribuição dos dados, no caso dos insetos exterminados. É bem comum, quando não fica muito
poluído, fazer uma combinação com um box plot com um dot plot. Faz aqui a caixinha e coloca os pontos para ter uma ideia do comportamento dos dados. Agora, finalmente, duas ou mais variáveis quando elas são quantitativas. Gráfico de dispersão. Para uma mesma unidade amostral, o par de variáveis quantitativas é plotado em um plano cartesiano. Pode ser usado com a finalidade de verificar uma possível relação entre essas duas variáveis. Como exemplo, um conjunto de dados de 1920, com a velocidade de um carro e a distância que ele leva até parar. No caso é o seguinte, como é que era o teste? Tem alguém dirigindo o carro e ele pisa no freio. Aí se mede a distância percorrida entre o momento da pisada no freio até o carro parar totalmente. Está aqui o gráfico de dispersão. A gente vê que quanto mais rápido o carro tiver, mais tempo leva ou mais distância ele percorre até a freada e a parada total do veículo. E não se assustem ou não achem estranho, tudo bem que é milhas por hora, se converter para quilômetros por hora, vai ficar em torno de 47 por ali, mas são carros antigos, tá? São dados de 1940, então não era tão rápido assim. Agora, série temporal, semelhante ao gráfico de dispersão, faltou o português aqui, ó, semelhante ao gráfico de dispersão, vírgula. A diferença é que uma das variáveis é o tempo, e os pontos costumam estar conectados para ajudar na identificação de uma tendência temporal. Na realidade, tanto o gráfico de dispersão e o gráfico de séries temporais não deixa de ser um dot plot, tá vendo? São pontinhos. Exemplo 1. Conjunto de dados com a série de chuvas em milímetros na cidade de Fortaleza entre os anos de 1849 e 1997. Esse dado pode ser obtido aqui com esses autores. Então, ano de 1949, colocou o quanto choveu, 1850, e vai plotando. Qual é o interessante aqui? Que a gente pode perceber que não há uma tendência nem de ter um aumento da quantidade de chuvas, nem um decréscimo. A gente vê que o que aparece acontecer é o seguinte: começou a se marcar em 1849, choveu menos no ano seguinte, depois choveu mais. Choveu menos, choveu menos, choveu mais. Mas tende a haver um equilíbrio na quantidade de chuva. Um ano chove mais, outro ano chove menos, outro ano vai se compensando, digamos assim. Em alguns momentos há uma sequência de crescimento da quantidade de chuvas, digamos assim. Em outros há um decrescimento, mas olhando no plano geral, parece que a tendência é numa manutenção da quantidade de chuvas. Exemplo 2. O preço diário das ações da Petrobras e do Itaú Unibanco entre os dias 14 de outubro de 2019 e 9 de outubro de 2020. Por se tratar de séries avaliadas na mesma escala, elas podem ser plotadas em um mesmo gráfico. É a mesma coisa da chuva. Lá no caso, a chuva é medida de forma anual. Aqui é medida preços diários. E aqui a gente põe lá na quantidade de chuva, não parecia haver uma tendência. Aqui há uma clara tendência. A gente também teve os preços do Itaú, que é o azulzinho, estavam acima dos 35. Dá uma subidinha, subiu muito, caiu, foi caindo, subiu, mas está sempre aqui no patamar acima de 35. A partir de um certo ponto começou a cair, teve uma grande queda. Depois, digamos assim, ficou meio nesse patamar, subiu, se manteve, foi caindo. Mesma coisa com os preços da Petrobras. Estava no patamar de R$30, teve uma grande queda, isso aqui está condizente com a época do início da pandemia, dos lockdowns e tudo mais. Foi tendo uma crescente, foi tendo uma queda. Eu não atualizei os dados, mas deve ter mais alguma outra tendência. Então a gente aqui, imagine, são séries diárias, deve ter em torno de 300 observações para cada uma das ações. Seria quase intratável, praticamente impossível de entender alguma coisa olhando as tabelas ou olhando os números absolutos. Com esse gráfico de séries temporais, fica muito mais fácil. Considerações finais sobre métodos gráficos.
Forma alternativa de apresentação das informações. Utilizar o gráfico de acordo com a variável de interesse. Esse é um dos primeiros motivos que eu insisto com vocês. Saber o que é uma variável qualitativa, quantitativa, discreta ou contínua, qualitativa ordinal ou nominal, porque isso interfere no gráfico que vai ser utilizado. O gráfico deve ser o mais claro possível. Qual a informação que ele está passando? Respeitar as escalas. As unidades de medida devem ser apresentadas também. Obviamente, entra no ponto do ser o mais claro possível. É o preço, mas é preços em reais ou preços em dólares? Você pega umas ações de alguma outra empresa, pegou fontes diferentes, é preciso que estejam na mesma escala, com a mesma unidade de medida, no caso. Agora, para fechar um exemplo, suponho que, em uma eleição fictícia, ou não, uma pesquisa de intenções de votos gerou um resultado, que vai ser apresentado daqui a pouco, figura 12, e foi amplamente divulgado como candidato A lidera a pesquisa, exclamação. Eu quero que vocês, que a senhora, o senhor e as senhoritas, vejam o gráfico, vou mostrar já, que foi montado pelo comitê do candidato A e comentem se estão de acordo com a afirmação acima. Então aqui está a intenção de votos, candidato A, B, C, D, E, F, G. Brancos nulos não sabem. Candidato A lidera a pesquisa. Então daqui 22%, 15%, branco nulo 40%. Não se assuste, foi uma internet que eu fiz de propósito colocar só para evitar deixar alguém incomodado. Mas aqui não tem... O problema não é esse aqui, tá? Mas o fato, material de campanha do candidato A que dizia que o candidato A lidera a pesquisa. As senhoras, senhores, senhoritas estão de acordo? Tudo bem com esse gráfico? Finalmente, as referências da aula de hoje são livros, são artigos, são um manual. Dúvidas podem ter contato via Google Classroom, onde vocês estão recebendo esse material. Também podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail profissional. E na minha página profissional também eu deixo esse slide como uma forma alternativa de acesso a esse material. Sem mais, muito obrigado.